Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar o Sr. Dr. Moura Martins, agradecer a sua presença e as suas explicações. Por motivos de trabalho aqui da Assembleia, não estive no início da reunião, poderei ter que fazer alguma pergunta que se calhar já tenha sido feita, mas eu gostava de, ainda pegando nesta parte final da sua explicação, pedir-lhe que concretize, do ponto de vista da informação, esse conceito, até para que conste nos nossos trabalhos, desta questão da cobrança secundária e cobrança coerciva. Em ambos os casos, trata-se de matéria que ultrapassa as concessionárias ou existe alguma intervenção das concessionárias em algum destes casos? Mas a minha questão era qual é a intervenção da concessionária nas etapas correspondentes a esses dois processos, de cobrança secundária por um lado, cobrança coerciva por outro. É feita por quem? Pela concessionária. A cobrança secundária tem um custo típico, médio, por operação que tenha sido identificado nos processos negociais ou antes ou depois por parte da empresa? E esse custo administrativo, digamos assim, por operação, tem como contraprestação a definição de custos administrativos que são pagos, pelo menos por parte do utente, do utilizador da autoestrada, e o que eu lhe pergunto é se, para além do utente, também o Estado tem alguma despesa em relação a isso, ou se é em cima do utente que a questão se coloca em termos de sobrecusto ou de sobretaxa. Sim, senhor. Então, supostamente, os custos, em termos de tempo e em termos de trabalho, imputáveis ao utente, acabam por compensar essa despesa e esse trabalho que a empresa tem no processo, mas não se recorda do montante que é cobrado e do montante que é associado em termos de despesa da concessionária, não? Mas são pagamentos orientados para os custos, ou não há uma relação direta entre o que foi apurado e convencionado com o Estado e aquilo que é pago pelo utente? O custo... Só paga o custo ou paga o custo em mais alguma coisa? Eu acho que paga o custo numa primeira notificação e na segunda só o custo. Não paga ainda qualquer tipo de penalidade. Muito obrigado. Disse ainda agora que, do ponto de vista da cobrança de portagens a título de comissão, vamos lá, ou de comparticipação ao trabalho que a concessionária faz na cobrança de portagens, em cada transação cobra-se 7,4 cêntimos. Eu gostava de lhe perguntar, só para clarificar, o que é que se considera uma transação? É a viagem? É o conjunto de pórticos? Uma transação corresponde ao quê, para este efeito? É um valor variável, não é por transação que é pago. O senhor falou nesse montante para, digamos, estimativa média, mas não há um valor apurado para ser cobrado pela concessionária ou para ser retido, vamos lá, a título de comissão, que seja fixado por transação, independentemente da distância percorrida, ou não é assim? Então, se uma pessoa fez uma viagem curta e pagou 40 cêntimos ou 30, desses 30, 7,4 são para a concessionária, é isso? São para cobrir os custos da concessionária. Então, pode haver aqui uma circunstância em que, isto é, um tipo de situações em que a consideração de que as receitas de portagem são receitas mercantis das Estradas de Portugal e, portanto, revertem para o Estado, ainda assim, isto num conjunto de situações pode ser mitigado e não ser tanto quanto se pensa, não é? Com certeza, em qualquer autoestrada, dentro deste sistema das ex-secut, em que os pórticos se vão sucedendo e que há estes montantes que se vão somando e sucedendo, de facto isso leva-nos a pensar que realmente aquela ideia de que com este novo modelo as portagens vão para o Estado e as concessionárias recebem por disponibilidade,
mais uma parte das portagens e, portanto, quanto mais transações, por menor que seja o custo, a distância percorrida, mais vantagem ainda. Ora, no total, então esse valor pode ser alterado se a CIBS, por exemplo, decidir aumentar as taxas, ou isso para a concessionária fica como prejuízo por aumento dos custos? Doutor, o problema que isto levanta, quer em relação ao sistema que envolve os bancos e a CIBS e as concessionárias e as estradas de Portugal, fala-se de um determinado volume de receita que passa a entrar nos cofres do Estado por via das portagens, mas ao mesmo tempo há um pagamento significativo que passa a ser feito por via do financiamento ou da remuneração por disponibilidade, por ter lá a estrada, por ter a estrada transitável e em condições, mas ao ouvir a explicação que nos fez sobre o processo negocial, da, digamos, condição colocada, eu não estou a dizer que tenham obrigado o Estado, mas deram a entender claramente que só haveria acordo se fosse o resultado de um processo de negociação global. Como quem diz, a decisão de introduzir portagens em termos negociais, por parte do Estado, significou, os anglo-saxónicos têm uma expressão que é o leverage, quer dizer, neste caso não foi leverage, foi dar-vos a chave de casa e uma arma carregada para apontarem se quisessem. Não é que fossem disparar, mas do ponto de vista de posição negocial, eu pergunto-lhe se é frequente nas negociações com quem quer que seja ter uma situação ameaçadora do ponto de vista económico em termos de perspectivas, em termos prospectivos, para o médio prazo, que os horizontes eram negros em 2008, 2009, porque já eram negros. Qualquer concessionário do mundo poderia, em termos de redes viárias, poderia antecipar um futuro muito negro em termos de atividade económica. E, portanto, numa situação que colocaria profundas preocupações a qualquer empresa concessionária, que estava numa situação que não era fácil e que se calhar poderia apoiar-se, e digo isto sem conotações de outra forma, apoiar-se na litigância que a empresa tinha nos acordos de reequilíbrio financeiro, nas demandas que pudesse ter com o Estado, nas negociações diversas que foram reunidas num processo de negociação global e que de repente sobe muitos patamares, muitos degraus na escala da posição negocial que tem perante o Estado. E, portanto, esta decisão do governo PS de vamos introduzir portagens em algumas SCUT, à qual o PSD respondeu, não senhora, vão introduzir portagens em todas as SCUTs, em todas as autoestradas. Isto foi, por aquilo que eu estou a ouvir, a melhor notícia do ano para os senhores, de muitos anos. De muitos anos. Porque permitiu, de facto, aquilo em termos negociais que eu estou a ver que muito dificilmente seria possível de outra forma qualquer. Eu pergunto, foi analisado, foi avaliado do ponto de vista de análise prospectiva económica o que estariam agora a atravessar, olhando para a realidade atual, objetiva, se a diminuição da atividade económica, a diminuição do tráfego na rede viária, se a diminuição, o aumento do custo dos combustíveis, a diminuição do turismo, a diminuição a recessão económica que estamos a viver, alguma vez foi avaliado pela vossa parte, naquela altura ou depois disso, as circunstâncias em que estariam se não fosse este processo em que da parte do Estado houve esta decisão unilateral, dizer, vamos impor introdução de portagens que tão bem e de uma forma tão oportuna
por parte do interesse do acionista foi aproveitada por parte da concessionária. Dá-me licença, só um parênteses muito rápido. Eu tenho isso presente e é verdade. A questão é, qualquer processo negocial que tivesse uma circunstância alterada tão profundamente logo ao início, se fosse ao contrário, Vossas Excelências interromperiam imediatamente o processo. Não é? Se fosse contra a empresa que as circunstâncias se alterassem, o processo parava logo ali, se calhar, não? Não lhe sei dizer, nem sei, não lhe sei dizer, Sr. Deputado.